Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, glória a Deus. Mais um estudo glorioso que vamos aprender nessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Finéias. Está lá em 1 Samuel 4. Eu vou ler a partir do 18. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreu, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso algum disso. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse-lhe mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E assim expirou e morreu. Aqui nós vamos falar sobre essa mulher, a mãe de Icabô, a esposa de Finéias. A mãe de Icabô, minhas irmãs, ela viveu na cidade de Siló. Ela era esposa de Finéias, um sacerdote ímpio, um sacerdote que não tinha reverência às coisas de Deus. E ela também era nora do sacerdote Eli. Então aqui nós já podemos ver que ela vivia num ambiente promíscuo, num ambiente que não tinha nenhuma importância com as coisas sagradas, um ambiente aonde seu esposo, o seu cunhado, o seu sogro não tinham nenhuma reverência com as coisas de Deus. E seu marido, Finéias, juntamente com seu irmão Ofni, eles viviam de uma forma terrível. Eles roubavam as gorduras dos sacrifícios, eles pegavam ali a parte boa dos animais sacrificados e eles entregavam a Deus somente o que sobrava. As partes boas, as gorduras, eles pegavam para eles e mandavam aqueles fiéis que foram ali sacrificar entregar o que sobrou para o Senhor. Olha que terrível que eram esses homens. E eles também praticavam atos pecaminosos na porta do templo. E seu pai, o sacerdote Eli, ele sabia de tudo isso, mas ele fazia vista grossa. Por quê? Porque eram seus filhos, né? Eles seriam os próximos sacerdotes ali do templo. Então as pessoas chegavam, falavam para ele o que os seus filhos estavam fazendo. Ele ali só por cima dava uma bronca e pronto, não tomava uma atitude firme. E essa mulher, ela vivia no meio de tudo isso. E o mais triste, né? Ela estava grávida. Ela estava trazendo a descendência desses sacerdotes dentro do seu ventre. Mas o que eu acho lindo na história dessa mulher, que mesmo ela estando no meio de tanta iniquidade, mesmo essa mulher estando ali no meio vendo tantas coisas ruins acontecendo, o seu marido, o seu sogro, o seu cunhado fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, ela não se corrompeu. Ela manteve a sua fé em Deus e ela continuou firme, confiando no Deus de Israel. Mesmo seu marido sendo um sacerdote ímpio, ela estava lá, confiando que Deus poderia mudar aquela situação. Vemos isso
quando seu marido ele foi para a guerra e acabou morrendo em batalha. E no mesmo dia ela também recebeu a notícia de que seu sogro havia morrido e que a Arca da Aliança havia sido levada. Naquele momento, eu acredito que com o susto daquela notícia e por ela já estar perto, né, de dar à luz, ela acabou entrando em trabalho de parto e ela deu à luz a um menino e ela colocou o nome desse menino de Icabô, que significa acabou a paz de Israel. Naquele momento de tristeza daquela mulher, por saber que a Arca da Aliança havia sido levada, que representava a presença de Deus, essa tristeza, minhas irmãs, foi maior do que a alegria de dar à luz a um menino. Isso nos mostra aqui o quão ela amava a presença de Deus, acima de todas as coisas. Acima até do seu filho que ela tinha acabado de colocar ao mundo. A tristeza dela saber que a Arca da Aliança, que a presença de Deus havia sido levada, foi maior do que a alegria dela ter aquele filho. E a angústia daquela mulher foi tão grande que ela acabou falecendo ali, no parto. Ela sabia que sem a presença de Deus não teria mais o que fazer, que naquele momento não importava mais status, posição social, dinheiro, fama, nada. Ela sabia que o espiritual, que a presença de Deus, ela valia mais do que qualquer coisa terrena naquele momento. E essa mulher, ela nos mostra que não é o lugar que vai te fazer ser quem você é o seu caráter, é o seu amor ao Senhor. Ofni e Finéias, minhas irmãs, foram criados dentro do templo. Eles eram filhos de sacerdote. Eles sabiam o que era certo, o que era errado. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Eles sabiam de tudo isso. Era para eles terem um futuro maravilhoso na presença do Senhor. Mas não, eles preferiram agir com pecado. Eles preferiram agir com desobediência. Eles preferiram agir sem reverência com as coisas do céu. E nós vemos que o fim deles foram terríveis. As mãos do Senhor, o juízo do Senhor chegou sobre eles, sobre o seu pai também. Porém, a sua esposa, a esposa de Finéias, ela guardou a fé. Ela guardou o mandamento de Deus que diz amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui nesse momento nós vemos que ela amava a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque quando ela ouviu, ela teve a notícia que a Arca da Aliança foi levada. Naquele momento a palavra do Senhor diz que as parteiras disseram para ela: "Não temas, fique em paz, você teve um menino". E ela disse, e ela fez o quê? Ela não esboçou reação alguma, nem alegria, nada. Naquele momento ela só conseguiu puxar o fôlego de dentro dela e colocou o nome do filho dela de Icabô. Aqui nós podemos ver o quê? Que na cabeça dela, a única coisa que se passava ali, acabou a paz de Israel. Acabou a nossa alegria, acabou a nossa esperança. Por quê? Porque a presença de Deus foi levada de nós. Imagina, minhas irmãs, ela tinha acabado de ter um filho homem, que naquela época era a coisa mais feliz que uma mulher poderia ter. E naquele momento, o único nome que veio na cabeça dela foi acabou a paz de Israel. Mesmo ela ali vendo seu esposo agindo de forma pecaminosa, ela guardou a sua fé em Deus. O sentimento daquela mulher, no seu último suspiro de vida, eu acredito que foi: sem Deus eu não poderei viver. É melhor eu morrer agora do que viver num ambiente sem a presença de Deus. Aquela mulher, naquele momento, nós não tem muito o que fala dela, mas só por esse nome que ela deu para o seu filho, dá para ver que ela sentiu uma grande tristeza de saber que a presença de Deus foi levada daquele lugar. E é dessa forma, minhas irmãs, que nós devemos viver. Nós temos que ser apaixonados por Cristo acima de tudo.
Nós temos que colocar Cristo acima dos nossos filhos, acima do nosso marido, acima de nossa família. A própria palavra de Deus, ela nos afirma que qualquer um que amar mais a seu pai, a sua mãe, a seu filho do que a Deus, não é digno do amor de Deus. E essa mulher, nós vemos aqui que ela amava a Deus acima do filho, acima do seu marido, acima do seu esposo, só por esse nome que ela colocou no seu filho. Nós já conseguimos entender o sentimento que essa mulher sentia. Então, minhas irmãs, independente se todos à sua volta estão vivendo de forma pecaminosa, estão vivendo de forma promíscua as coisas do céu, seja fiel ao seu Deus. Não se corrompa as coisas desse mundo. Fica firme aonde Deus te colocou. Não olhe para o seu irmão e diga: "Ah, mas ele faz porque eu não posso fazer. Ah, mas ele faz tal coisa e prospera, e eu estou aqui firme na presença de Deus e não prospera." Não. A própria palavra de Deus diz que nós não tenhamos inveja do ímpio, porque o fim dele já está certo, já está decretado. Então, fica firme na presença do Senhor. Ame ao seu Deus acima de todas as coisas, assim como fez essa mulher. Ela vivia num lugar terrível de pecado, mas ela guardou a sua fé em Deus e ela acreditava que se ela tivesse a presença de Deus, ela tinha tudo. Então, tenha Cristo como sua prioridade, porque se você tiver Cristo, nada mais vai te faltar. Amém, minhas irmãs? Espero que essa palavra tenha entrado no coração das minhas irmãs, assim como entrou ao meu. Que Deus possa abençoar a tarde de cada uma de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.